Olá a todos, bem-vindos de volta ao meu canal para um novo mistério com Molly Westbrook. Se você é novo aqui e nunca me viu antes, oi, sou Molly Westbrook e posto vídeos de crimes reais toda semana. Então, se você acha que esse é um conteúdo que pode te interessar, por favor, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que eu postar um novo vídeo. Essa semana nós vamos falar sobre um caso solucionado do Texas, quando uma bela estudante do ensino médio foi sequestrada à mão armada dos braços do namorado em 1974, família e polícia iniciaram uma busca desesperada. Mas, tragicamente, poucos dias depois, a busca terminou ao encontrarem seu corpo, iniciando uma investigação de homicídio. Apesar de haver algumas pessoas de interesse no caso, infelizmente a investigação acabou esfriando e permaneceu sem solução por literalmente décadas. Mais de 40 anos depois, avanços na ciência forense permitiram que especialistas finalmente conseguissem um perfil de DNA do agressor usando evidências antigas. Um suspeito acabou sendo identificado e com isso veio a percepção de que essa pessoa estava, de certa forma, bem na frente da polícia. Todos esses anos ele esteve no radar deles, mas agora finalmente era a hora de levá-lo à justiça. Junte-se a mim enquanto mergulhamos no caso arrepiante de Karla Walker. Antes de prosseguir, ouça atentamente. Este vídeo trata de temas como estupro e agressão sexual. Aconselha-se discrição do espectador. Então, para o caso desta semana, voltamos mais de 51 anos ao início de 1974 em Fort Worth, Texas, Estados Unidos da América. Esta é Karla Walker, uma garota de 17 anos que vivia com a família em Fort Worth naquela época. Karla Jan Walker nasceu em 31 de janeiro de 1957, filha de Layton e Doris Walker. Acredito que ela era uma de 7 irmãos, então a família era grande. Ela tinha 3 irmãos chamados Charles, Steve e James e 3 irmãs chamadas Cynthia, Diane e Charlene. Dizem que os Walkers eram uma família normal e feliz no Texas. Aos 17 anos, Karla era estudante do ensino médio. Ela frequentava a Western Hills High School em Fort Worth. Ela era inteligente e popular. Ela era líder de torcida e, apesar de Karla ser bem pequena, tinha cerca de 1,50 metros de altura. A família dela a descrevia como muito ousada e cheia de atitude, e às vezes teimosa também. Ela tinha uma personalidade enorme e era muito sorridente e amigável naquele corpinho pequeno. Uma ex-colega de classe da Karla descreveu como ela era o tipo de garota que cumprimentava qualquer pessoa que encontrasse no corredor da escola. Ela era muito querida e também muito gentil e carinhosa, especialmente com os animais. Ela amava tanto os animais que queria ser veterinária quando crescesse. Karla também estava em um relacionamento. Ela tinha um namorado do colégio chamado Rodney McCoy. Ele era cerca de 1 ano mais velho que Karla. Ele tinha 18 anos quando esse caso aconteceu. Rodney também era muito popular no colégio. Ele fazia parte do time de futebol americano. Na verdade, ele era o quarterback. Então, ele e Karla eram aquele casal típico e popular do colégio americano, o quarterback e a líder de torcida. Eles eram o casal do momento e pareciam muito apaixonados. Eles namoravam há 1 ano e eram completamente apaixonados. Rodney deu a Karla um anel de compromisso. Eles planejavam cursar a mesma faculdade após se formarem. E embora fossem muito jovens, parecia que os dois sentiam o mesmo, sempre queriam estar juntos. Na verdade, Karla até dizia para as amigas que não tinha dúvida nenhuma de que ela e Rodney se casariam um dia e formariam uma família juntos. E então, é claro, quando chegou o baile da escola, que aconteceria em fevereiro de 1974, não havia dúvida de quem seria o par de Karla. Seu namorado, Rodney, seria seu acompanhante. 16 de fevereiro de 1974, sábado. Naquele sábado à noite, a Western Hills High School realizava um baile escolar pelo Dia dos Namorados, que ocorrera poucos dias antes. O tema do baile parecia ser o amor é um caleidoscópio. Então Karla se arrumou toda. Ela estava usando um vestido azul lindo com babados brancos. Por fim, Rodney chegou à casa da Karla para buscá-la. Ele tinha pegado o carro da mãe emprestado para levá-los ao baile naquela noite, um Ford de 1969. Ele trouxe uma corsagem branca para o vestido da Karla. Eles tiraram fotos e depois o jovem casal saiu de casa, chegando ao baile pouco após as 21h. Por tudo o que dizem, eles se divertiram muito.
Eles estavam dançando, socializando com os amigos e algumas horas depois de chegarem, por volta das 23h, eles saíram do baile. Rodney ia levar Carla para casa. No entanto, Carla nunca voltou para casa, algo que ela e sua família não sabiam quando ela saiu de casa antes do baile. Essa seria a última vez que seus entes queridos a veriam com vida, devido aos acontecimentos realmente assustadores que aconteceriam mais tarde naquela noite. Já passava de 1 da manhã nas primeiras horas do domingo. No domingo, 17, a família de Carla estranhou que ela ainda não havia voltado do baile da escola. Eles presumiram que ela já teria voltado, mas sabe, os pais dela não pensaram muito nisso, não se preocuparam tanto. Ela provavelmente só se divertia com Rodney, sem notar que já era tarde. Então eles apenas esperaram que ela eventualmente voltasse. No entanto, ela não voltou, e quando deu por volta de 1h45 da manhã, a família descobriu por que todos estavam acordados esperando por Carla. Mas às 1h45 eles de repente ouviram um barulho alto vindo do lado de fora da casa. Parecia o som de um carro parando de repente e batendo na guia da calçada. E depois disso, eles ouviram um jovem gritando: Senhor Walker, me ajude, me ajude, e ele começou a bater na porta da frente. Era Rodney McCoy, 18 anos, ele estava visivelmente muito apavorado e angustiado. Ele estava coberto de sangue e tinha esses ferimentos no rosto e na cabeça. Parecia que ele tinha sido espancado na cabeça e ele contou à família Walker que Carla tinha acabado de ser sequestrada sob a mira de uma arma. Rodney relatou que ele e Carla saíram da barraca de Dia dos Namorados em algum momento após as 23h naquela noite. Eles só ficaram dirigindo no carro do Rodney por um tempo. Antes de irem a um restaurante de tacos, eles pegaram alguma comida e uma bebida, comeram e então de lá foram para uma pista de boliche local em Fort Worth, a Brunswick Ridgely Bowling Alley, porque Carla precisava ir ao banheiro. Então Rodney esperou no carro no estacionamento da pista de boliche, enquanto Carla entrou para usar o banheiro. Quando ela voltou ao carro, o casal ficou um tempo abraçado lá dentro. Eles começaram a se beijar e a ficar juntos no banco da frente, e em um certo momento Carla estava meio que deitada no banco da frente. Rodney estava sobre ela enquanto se beijavam. Carla usou a bolsa atrás da cabeça como travesseiro improvisado. Então eles estavam deitados no carro, se beijando, e de repente as cabeças deles foram jogadas para trás. Quase saímos do carro quando a porta do passageiro se abriu de repente. Parado do lado de fora da porta do passageiro estava um homem, um estranho, e ele estava segurando uma arma. Antes mesmo que Rodney e Carla tivessem a chance de entender o que estava acontecendo, esse homem imediatamente começou a bater na cabeça de Rodney e depois tentou puxar Carla para fora do veículo. Mas Rodney não deixou, ele segurava Carla o mais forte que podia para impedir que esse homem atirasse do carro. Mas, enquanto isso, o sangue escorria pela cabeça dele porque, como eu disse, ele tinha acabado de ser atingido na parte de trás da cabeça. Então Rodney descreveu como o sangue escorria por todo o seu rosto, entrando em seus olhos. Mesmo assim, ele segurava Carla com força. Houve uma luta. E então, quando Rodney olhou para o agressor, ele só viu uma arma apontada bem na frente dele, bem na frente do seu rosto. E então ele ouviu um clique. O agressor tentou atirar em Rodney, mas a arma não funcionou. Nenhuma bala saiu, então ele tentou atirar de novo, mas ainda assim nada aconteceu. Rodney contou que o agressor puxou o gatilho 3 ou 4 vezes, mas não houve disparos porque a arma estava sem munição. Ao não conseguir atirar em Rodney, o agressor passou a espancá-lo com a arma. Ele bateu com a coronha da arma na cabeça e rosto de Rodney, que foi atingido várias vezes. Enquanto isso, Carla, apavorada, gritava e implorava para o agressor parar de bater em Rodney, que, gravemente ferido, alternava entre consciência e inconsciência. Mas ele se lembrou de ouvir o agressor dizer para Carla, abre aspas, você vai vir comigo, querida. E então, temendo pela própria vida e pela de Rodney, Carla obedeceu. Ela foi com o agressor armado e pouco antes de saírem, ela gritou para o namorado. Rodney vai chamar meu pai. E então eles se foram e Rodney desmaiou mais uma vez. Rodney logo recobrou a consciência e, ao perceber o que ocorrera, dirigiu o mais rápido possível até a casa dos Walker. Como sabemos, ele chegou lá por volta de 1h45.
Ele começou a gritar pelo pai da Carla, chorando e dizendo que ela tinha sido sequestrada sob a mira de uma arma. E enquanto a mãe da Carla imediatamente pegou o telefone e ligou para a polícia, o pai dela, Leighton, correu direto de volta para o estacionamento do boliche, acredito que armado com sua própria arma, em busca da filha. Mas é claro, ela não estava lá, não havia sinal dela em lugar nenhum. E logo, policiais chegaram tanto à casa dos Walker quanto à cena do crime para começar as investigações sobre o desaparecimento da Carla, seu sequestro. Eles sabiam que o tempo era crucial e precisavam agir rápido para encontrar Carla, porque quanto mais tempo ela fica desaparecida, é claro, menos provável é que ela seja encontrada com vida. Enquanto policiais ouviam o depoimento de Rodney, muito abalado, ele também era tratado pelos ferimentos na cabeça e no rosto. Outros policiais começaram a vasculhar a cena do crime, o estacionamento do boliche, em busca de evidências, e eles realmente encontraram algumas bem ao lado de onde o carro de Rodney estava estacionado. Eles descobriram tanto a bolsa de Carla jogada no chão quanto um carregador de pistola. Era a pistola com que o sequestrador de Carla estava armado. Foi determinado que veio de uma pistola Ruger calibre .22 e ficou claro para a polícia que o carregador obviamente caiu da pistola enquanto o agressor batia na cabeça de Rodney com ela. Infelizmente, nenhuma impressão digital foi encontrada no carregador. E o que também foi uma pena é que Rodney não conseguiu dar à polícia uma boa descrição do agressor. Um retrato falado do indivíduo foi feito com a ajuda do Rodney, mas, para ser honesta, não ficou muito bom. Ele estava gravemente ferido com pancadas na cabeça. Eu imagino que o ataque aconteceu tão rápido que ele realmente não teve chance de memorizar como o sequestrador era, então ele só conseguiu dar uma descrição muito vaga dele. Ele disse que era um homem branco com cerca de 1,80 m de altura e tinha cabelo castanho ondulado. E ele se lembrou de que o agressor usava um chapéu de cowboy e tinha um forte sotaque do interior. A busca por Carla Walker e seu agressor, um homem branco de 1,80 metros com chapéu de cowboy, começou rapidamente. O próprio Rodney foi compreensivelmente considerado suspeito pelos investigadores logo após o rapto de Carla porque ele era seu namorado. Mas ele foi logo descartado. A família de Carla nunca acreditou que Rodney estivesse envolvido. Eles sempre adoraram Rodney. Era claro o quanto ele amava Carla, e ele era tratado como se fosse um membro da própria família Walker. Eles sabiam que ele nunca machucaria ela, e de fato não machucou. Ele também era vítima, então as buscas por Carla começaram logo. A polícia procurava nas ruas e interrogava as outras crianças que foram ao baile da escola naquela noite. Investigando seus colegas, o FBI se envolveu nas buscas, assim como membros da comunidade. Membros do público se voluntariaram para ajudar a procurar por Carla, e foi um tormento absoluto para a família de Carla. Imagino que cada minuto que passava sem notícias provavelmente parecia uma hora para eles. Eles só esperavam e esperavam e esperavam, rezando para logo ouvir a notícia de que Carla havia sido encontrada com vida e que ela seria trazida de volta para casa. Mas os dias começaram a passar e não havia nada, nenhum rastro e nenhum sinal da jovem de 17 anos, nenhuma ideia de quem a havia levado ou de onde ela estava agora. Se ela ainda estava viva e em algum lugar por aí, ou se algo muito mais sinistro havia acontecido com ela. Só 3 dias depois, 3 dias após o desaparecimento de Carla, é que saberiam. Quando finalmente houve um desdobramento, mas era o tipo de desdobramento que ninguém queria ouvir, que ninguém queria que se tornasse realidade. O corpo sem vida de Carla havia sido encontrado. Uma das investigações da polícia durante a busca por Carla envolveu vasculhar áreas remotas de mata, valas e bueiros em Fort Worth e arredores. E como viria a acontecer, essas buscas se mostrariam muito significativas. No dia 20 de fevereiro de 1974, eles encontraram o corpo sem vida de Carla deitado no chão de um bueiro próximo ao lago Benbrook, no Texas, a cerca de 16 quilômetros de Fort Worth. Ela estava deitada de costas, com o rosto para cima no bueiro. Ela ainda estava usando o vestido azul que havia usado no baile de Dia dos Namorados na noite em que foi sequestrada, mas estava muito rasgado e ensanguentado. Fontes afirmam que o sutiã dela havia sido levantado e que sua calcinha e meia calça foram removidas e encontradas na entrada do bueiro, sugerindo que ela provavelmente foi vítima de agressão sexual, o que a autópsia confirmou depois. 17 anos havia sido estuprada por seu agressor e a causa de sua morte foi estrangulamento.
Carla tinha várias contusões pelo corpo, evidenciando que foi espancada e lutou violentamente com seu assassino. Mas os hematomas no pescoço confirmaram que ela foi estrangulada até a morte. E, aparentemente, os laudos toxicológicos também mostraram que ela havia sido injetada com morfina antes de morrer. Então, talvez isso tenha sido feito pelo assassino dela para tentar sedá-la, fazer com que ela não conseguisse lutar tanto. Agora, diferentes fontes dizem coisas diferentes sobre essa próxima parte. Alguns relatos afirmam que, com base no conteúdo do estômago dela, o legista determinou que ela foi morta logo após ter sido sequestrada, enquanto outras fontes afirmam que ela foi mantida viva e claramente feita de refém em algum lugar por cerca de 2 dias antes de ser estrangulada e seu corpo ser jogado no bueiro. Não tenho certeza do que é necessário nesse caso, mas agora ele passou de sequestro para investigação de homicídio. A polícia estava procurando por um assassino em Fort Worth e um assassino muito, muito ousado, diga-se de passagem. Só o fato de ele ter sequestrado Carla em um local público, no meio de um estacionamento, acho que destaca ainda mais o quão perturbado e perigoso ele era. Quase como se ele não se importasse se alguém o visse cometendo esse crime, desde que conseguisse o que queria, desde que conseguisse sequestrar uma jovem, sequestrar Carla. Então, será que esse indivíduo poderia ter sido um agressor em série? Será que ele já tinha matado antes e, se não fosse pego logo, mataria de novo? Será que ele mataria outra jovem inocente sabendo que essa era uma possibilidade assustadora? A polícia estava totalmente mobilizada aqui para tentar identificar e prender esse indivíduo. Então eles começaram a investigar pessoas que se encaixavam na descrição que Rodney McCoy deu, homens brancos em Fort Worth que tinham cerca de 1,80 m e usavam chapéu de cowboy. Embora, como você pode imaginar, muitos homens no Texas pareciam se encaixar nessa descrição usando chapéu de cowboy. Então, um caminho importante, uma linha de investigação que a polícia decidiu seguir foi investigar cada homem que comprou uma pistola Ruger calibre .22, o exato tipo de arma que o assassino de Carla usou para sequestrá-la sob a mira de uma arma e bater na cabeça de Rodney. Porque, na verdade, não era o modelo de arma mais popular. Aparentemente, só cerca de 30 pessoas em Fort Worth compraram esse modelo, então a polícia fez uma lista dessas compras. Eles conversaram com cada pessoa pedindo para ver a pistola Ruger calibre .22 e checar se o carregador estava faltando. Sabemos que essa era a peça que a polícia havia encontrado no chão do estacionamento. Ela tinha caído da arma do assassino enquanto ele batia com a coronha na cabeça do Rodney. Então eles estavam investigando todas essas pessoas, mas toda a pistola Ruger calibre .22 que eles analisaram de fato estava com o carregador preso. Mas a polícia também pediu para esses homens fazerem testes de polígrafo sobre seus álibis para a noite do sequestro da Carla. Apesar disso, para ser sincera, só levou a beco sem saída. Esses homens não foram totalmente descartados como suspeitos, mas a falta de provas impediu a prisão, então a polícia seguiu em frente. Mas seria cerca de 2 meses após a morte de Carla que um suspeito promissor realmente pareceu surgir no caso. Após o rapto de outra jovem mulher. Mas desta vez, a vítima sobreviveu para contar a história. Em abril de 1974, uma jovem de 16 anos estava à noite em seu carro em Arlington, Texas. Arlington está a cerca de 24 quilômetros de Fort Worth. Ela estava sentada em seu carro quando um homem se aproximou e a sequestrou sob a mira de uma arma. Ele estava armado com uma espingarda e a obrigou a entrar no carro com ele. Então, temendo por sua vida, ela obedeceu. Ela entrou no veículo dele. O sequestrador dela dirigiu pela estrada principal por um tempo, acho que antes de, eventualmente, sair e começar a dirigir por uma estrada de terra remota. E foi durante isso que o carro do sequestrador ficou preso na lama. Acho que os pneus dele ficaram presos e ele estava tentando, desatolá-los, eu acho. Ele precisou parar o veículo, sair e tentar resolver o problema, ficando visivelmente um pouco em pânico nesse momento. Ao ter que parar no acostamento, ele estava correndo o risco de outro carro passar por ele e a vítima gritar por socorro e ele ser pego, então ele acabou decidindo deixar a vítima ir embora. Ela implorava por sua vida, prometendo que se fosse libertada não contaria nada a ninguém. Ela não iria à polícia e por isso ele permitiu que ela fosse embora, mas é claro que ela foi à polícia.
E felizmente, graças à descrição que ela deu tanto do agressor quanto do veículo dele, não demorou para a polícia identificar o sequestrador dela como sendo um homem chamado Tommy Ray Neeland, que tinha cerca de 24 anos. Então ele foi preso pela tentativa de sequestro e tentativa de agressão sexual contra essa garota de 16 anos. E eu acho que ele confessou imediatamente, ele logo disse: sim, fui eu a sequestrei, e isso não foi tudo o que ele confessou. Tommy Ray Neeland, na verdade, admitiu que cometeu outros crimes ainda mais sinistros. Ele já havia cometido assassinato antes, e não apenas um assassinato, 3. Tommy Ray Neeland foi um serial killer. Ele matou Nancy Mitchell 4 anos antes, em 1970. Em 1972, acredito que ele matou mais 2 pessoas, Mary Jane Handy, 17 anos, e Robert Golson, 15 anos. Novamente, ele admitiu esses crimes, confessando 3 assassinatos e a tentativa de sequestro da garota de 16 anos. A polícia passou a considerar que ele poderia ser o sequestrador e assassino de Karla Walker e começou a investigar essa hipótese. A polícia recorreu ao namorado de Karla, Rodney, única testemunha do sequestro, para pedir ajuda. Eles pediram que Rodney fizesse uma identificação fotográfica com 5 homens, incluindo Tommy Ray Neeland. Eles queriam ver se Rodney reconheceria Neeland como o sequestrador de sua namorada em fevereiro de 1974. Mas, é claro, como discutimos, a descrição que Rodney fez do agressor dele e da Karla era bastante vaga. Ele não conseguia se lembrar de muitos detalhes sobre a aparência do assassino, como os traços do rosto, mas havia uma coisa da qual ele se lembrava vividamente. Uma coisa que sempre ficou marcada na mente do Rodney foi o som da voz do assassino. Pouco antes de Karla ser levada, enquanto Rodney oscilava entre a consciência, ele lembrou de ouvir o criminoso dizer a Karla: "Você vem comigo, querida." Então, em vez de analisar esses 5 homens tentando identificar visualmente o criminoso, Rodney preferiu fechar os olhos e pediu à polícia que instruísse cada um desses 5 homens no reconhecimento a dizer a frase: "Você vem comigo, querida", para ver se ele reconhecia a voz de algum deles, e ele reconheceu. Havia uma voz que ele identificou que ele achava que podia ser a voz do assassino. Era Tommy Ray Neeland falando. Então a polícia realmente acreditava que estava no caminho certo aqui, realmente acreditava que tinha encontrado o cara deles, que Tommy também era o assassino da Karla. No entanto, curiosamente, Tommy negou. Ele afirmou categoricamente que não tinha relação com o caso de Karla Walker de Fort Worth. E como sabemos, Tommy Ray Neeland raramente nega algo. Literalmente, assim que foi preso, ele confessou os crimes e assassinatos que cometeu. Então, por que ele confessaria alguns e não outros? Isso realmente não fazia sentido. Mas também Tommy afirmou que tinha um álibi para a noite em questão. Ele era pastor de jovens da igreja, acredite se quiser. E ele disse que, na noite do rapto de Karla, ele estava na cidade de Brownwood, no Texas, participando de um retiro de grupo da igreja. E Brownwood fica a mais de 240 quilômetros de Fort Worth. E as outras pessoas desse grupo da igreja confirmaram que ele realmente estava lá naquela noite. Então, o álibi dele para a noite em questão era muito sólido. Ele não podia ser o assassino da Karla. Rodney parecia apenas enganado. Ou talvez Tommy Ray Neeland só tivesse uma voz sulista parecida com a do assassino da Karla. Então era isso, Tommy Ray Neeland. Descartado. Infelizmente, depois disso, a polícia não tinha muitos outros suspeitos viáveis no caso. Isso até 3 anos depois, quando os detetives ficaram chocados ao saber que alguém realmente havia confessado esse crime. Alguém havia admitido que era a pessoa que tinha tirado a vida de Karla Walker. Em 1974, era um indivíduo chamado Jimmy Dean Sassa que estava realmente na cadeia. Ele estava em uma prisão no Tennessee nessa época, em 1977, embora eu não tenha certeza do motivo, mas é isso. Ele levantou as mãos e disse às autoridades que era responsável pelo assassinato de Karla, então foi preso e interrogado. Ao recontar os eventos daquela noite, Jimmy Dean Sassa afirmou que estava no estacionamento do boliche em Fort Worth na noite do assassinato. Ele viu Karla Walker e decidiu naquele momento que queria sequestrá-la, e foi exatamente isso que ele fez.
Ele a ameaçou com uma arma, bateu na cabeça do namorado dela, Rodney, com sua pistola, levou Carla embora e a matou. Mas a polícia tinha alguns problemas com essa confissão de Jimmy Dean Sassa. Primeiro, embora ele tenha acertado muitos detalhes sobre o rapto e assassinato de Carla, também havia muitos detalhes que ele tinha errado, e os detetives acabaram percebendo que os únicos aspectos do caso sobre os quais ele estava certo eram os que já tinham sido divulgados ao público. Os detalhes corretos em sua confissão eram públicos, enquanto outros não haviam sido divulgados. E até as coisas que só o assassino saberia, ele errou. Também tinha o fato de que Sassa não se parecia em nada com a descrição que Rodney Bocoy deu do agressor. Como sabemos, Rodney o descreveu como um homem bastante alto, com mais de 1,80 m, mas Jimmy Dean Sassa era, na verdade, bem baixinho. Aparentemente, ele tinha pouco mais de 1,50 m, então isso é uma diferença de quase 30 centímetros. Isso deixou a polícia muito cética quanto à veracidade do que Jimmy Dean Sassa dizia. E, de fato, ele não estava. Ele tinha feito uma confissão falsa. Aparentemente, Sassa tinha vários problemas psicológicos. Ele não estava bem mentalmente e, eventualmente, admitiu que tinha mentido. Na verdade, ele não tinha relação com o homicídio, então foi mais um beco sem saída. A investigação continuou, mas, infelizmente, novamente, não havia outros suspeitos promissores, o que significa que o caso de Carla Walker continuou sem solução. E tragicamente começou a esfriar. Os anos começaram a passar e, eventualmente, décadas começaram a passar sem nenhum avanço. Nenhuma notícia, nenhuma justiça para Carla e nenhuma resposta ou encerramento para sua família de coração partido. Mas, é claro, ninguém jamais esqueceu de Carla, sua família nunca a esqueceu. Jim Walker, irmão mais novo dela, contou que todo domingo eles visitavam o túmulo dela, cuidavam, levavam flores e conversavam com ela. E eles sempre mantiveram aquela esperança, sempre acreditaram que um dia a polícia pegaria o assassino dela. Na verdade, Jim até planejou se tornar policial ele mesmo. Depois de se formar na faculdade, ele se inscreveu na Academia de Polícia em Fort Worth, com o objetivo de talvez se tornar detetive um dia. Para acessar os arquivos antigos do caso da irmã e tentar resolver o crime sozinho. Infelizmente, Jim precisou deixar a academia de polícia por um problema nos olhos diagnosticado. Ele tinha problemas de visão, por isso não poderia ser policial. Mesmo assim, Jim nunca desistiu, nem após a morte dos pais dele e de Carla. Ele comprou a casa onde a família morava quando Carla foi assassinada para viver com a esposa. Ele nunca quis sair da casa caso houvesse uma pequena chance de que o assassino de Carla, fosse quem fosse, aparecesse um dia com a consciência pesada, finalmente pronto para confessar. Em 2018, 44 anos após o assassinato da irmã dele, Jim tinha cerca de 57 anos nessa época. Ele entrou em contato com o Departamento de Polícia de Fort Worth, implorando para que reabrissem o caso arquivado da irmã dele, e eles concordaram. Novos detetives foram designados para investigar o caso Carla Walker. Mais de 4 décadas depois, eles eram a detetive Leah Wagner e Jeff Bennett. Esperava-se que esses dois novos olhares sobre o caso finalmente levassem as autoridades um passo mais perto de capturar o assassino. Agora, nesse ponto, em 2018, na verdade, já havia havido alguns avanços forenses no caso não solucionado de Carla. Nós, obviamente, sabemos que Carla foi estuprada pelo seu assassino. Apesar de coletarem fluido seminal do corpo dela, em 1974, a polícia não podia fazer nada com essas amostras na época, porque DNA e ciência forense simplesmente ainda não existiam. Bem, em 2009, ou seja, 9 anos antes, essas amostras e as roupas da Carla foram enviadas para o laboratório para testes. E enquanto os cientistas finalmente conseguiram recuperar um perfil de DNA do assassino a partir dessas amostras, infelizmente era apenas um perfil de DNA parcial. Uma quantidade muito pequena de DNA, não o suficiente para inserir no banco de dados do CODIS. Eu acredito que não. 9 anos depois, as detetives Wagner e Bennett, designadas para o caso, decidiram fazer novos testes nas roupas da Carla. Como você sabe, 9 anos depois, a ciência forense já teria avançado ainda mais e, felizmente, elas tiveram um avanço. Ao analisar o sutiã da Carla, elas encontraram manchas de sêmen na alça, que, pelo que sei, não haviam sido identificadas antes.
E as cientistas conseguiram desenvolver um perfil completo de DNA a partir desse sêmen. Então agora, finalmente, elas tinham um perfil completo de DNA da pessoa que cometeu o crime. Além disso, as detetives também revisaram os antigos arquivos do caso e compilaram uma lista com mais de 80 homens que já tinham sido investigados no caso da Carla, mas que nunca tinham sido totalmente eliminados como suspeitos. Agora queriam testar o DNA desses homens para ver se algum correspondia ao do criminoso. Elas conduziam as investigações e inseriram o perfil de DNA no banco CODIS. Nenhum resultado correspondente foi encontrado. E então, sem sucesso ali, as detetives decidiram procurar uma empresa chamada Otrum para pedir ajuda. A Otrum é especializada em genealogia genética forense. Em um esforço para finalmente resolver crimes não solucionados, assassinatos não resolvidos, desaparecimentos, casos de John e Jane Doe, etc., etc. Acredito que Otrum já havia ajudado a equipe a desenvolver o DNA degradado do sutiã de Carla em um perfil de DNA completo. E agora eles queriam a ajuda deles novamente para possivelmente identificar alguns parentes do assassino. Eles não acharam uma correspondência exata do DNA dele no CODIS, mas poderiam localizar algum parente? Otrum inseriu o perfil no GEDmatch, um banco de dados público onde pessoas enviam DNA para montar sua árvore genealógica de parentes distantes. E em julho de 2020 houve um avanço. Otram entrou em contato com a detetive Wagner e a detetive Bennett, informando que acreditavam que o assassino de Carla Walker vinha de uma família com o sobrenome McCurley. E você acredita nisso? Havia uma pessoa nos antigos arquivos do caso da Carla de 1974 que tinha o sobrenome McCurley. Era Glenn Samuel McCurley. O nome dele estava no arquivo do caso da Carla. Porque, na verdade, ele já tinha sido considerado uma pessoa de interesse quando ela foi morta em 1974. O motivo era porque os registros mostravam que ele era um dos cerca de 30 indivíduos em Fort Worth que tinham comprado uma pistola Ruger calibre .22 antes do sequestro da Carla, exatamente o tipo de arma que o assassino dela usou para sequestrá-la sob a mira de uma arma. E ele também parecia corresponder à descrição do agressor. Na época, ele tinha mais de 1,80 m de altura e falava com um sotaque típico do sul do interior. Agora, como sabemos, como discutimos anteriormente lá na investigação original, uma das primeiras investigações da polícia envolveu falar com todos aqueles 30 proprietários de armas e verificar se a pistola Ruger deles estava faltando, o carregador, já que ele caiu da pistola do assassino enquanto ele espancava Rodney. Em 1974, Glenn Samuel McCurley era um dos proprietários de armas abordados pela polícia. Na verdade, ele morava a menos de 3 quilômetros da casa de Carla na época. Ele tinha cerca de 31 anos. Na época em que esse caso aconteceu, ele era casado com uma mulher chamada Judy, e acredito que eles tinham 2 filhos juntos, 2 meninos, então ele era um homem de família. Aparentemente, ele já tinha antecedentes. 13 anos antes, em 1961, ele foi preso por roubo de carro e foi condenado a 2 anos de prisão por isso. Mas acho que foi só até aí que a ficha criminal dele foi, e ele trabalhava como caminhoneiro de longa distância. Mas enfim, voltando para quando a polícia foi falar com McCurley em 1974, eles perguntaram se podiam dar uma olhada na Ruger calibre .22 dele, já que sabiam que ele possuía uma. No entanto, coincidentemente, McCurley afirmou que na verdade não tinha mais a arma. Ele disse que ela havia sido recentemente roubada enquanto ele estava pescando. Um dia, ela estava no caminhão enquanto ele pescava e alguém entrou e a levou. Então, perguntaram o que ele fazia na noite em que Carla Walker foi sequestrada, de 16 para 17 de fevereiro de 1974. Ele disse que tinha trabalhado naquele dia. Ele fez um turno no trabalho dele como caminhoneiro até mais ou menos 16h30, e então ele afirmou que ficou em casa pelo resto da noite. Ele ficou em casa a noite toda. Ele estava em casa na hora em que Carla foi sequestrada. No entanto, o problema com esse álibi era que não havia ninguém que pudesse realmente confirmá-lo. Parece que sua esposa, Judy, e os filhos estavam fora da cidade naquela noite. Eles estavam visitando parentes em outra cidade, então McCurley estava sozinho em casa e, portanto, ninguém podia verificar o que ele disse. Então, a polícia pediu para que ele fizesse um teste de polígrafo na época, um detector de mentiras que ele realmente passou, e por esse motivo ele meio que foi deixado de lado.
Acho que naquela época, os policiais achavam que os polígrafos eram muito mais precisos e confiáveis do que realmente são. E claro, eles não tinham DNA nem ciência forense disponíveis, então sim, após ele passar no polígrafo, embora Glenn Samuel McCauley não tenha sido totalmente descartado, como eu disse, ele meio que foi deixado de lado e não investigaram mais a fundo naquela época. Isso foi claro até mais de 4 décadas e meia depois, em julho de 2020, quando ele de repente surgiu como o principal suspeito do caso. Graças a Outram e ao trabalho deles com genealogia, que indicava fortemente que o assassino tinha o sobrenome McCurley. Mas claro, isso por si só não era suficiente para a polícia. Eles precisavam de provas mais fortes e concretas para fazer uma prisão. O que eles precisavam era de uma amostra de DNA do próprio Glenn McCurley. Mas eles não queriam simplesmente ir lá e pedir o DNA dele ainda, não queriam que ele soubesse disso. Depois de todos esses anos, eles finalmente estavam chegando até ele, então decidiram tentar conseguir o DNA dele em segredo. Eles vasculharam secretamente a lixeira dele do lado de fora da casa e pegaram alguns itens que acreditavam provavelmente conter o DNA dele. E esses itens foram então enviados para o laboratório para comparação e, de fato, o DNA dos itens do lixo de McCurley coincidiu com o DNA do assassino de Karla Walker. Em 10 de setembro de 2020, as detetives Wagner e Bennett foram à casa de Glenn Samuel McCurley. Ele tinha cerca de 77 anos nessa época e ainda morava em Fort Worth. Ele nunca saiu da região. Elas bateram na porta, se apresentaram e disseram a McCurley que eram detetives trabalhando no caso não resolvido de 1974 de Karla Walker, e que estavam pedindo a todos cujos nomes haviam sido mencionados nos arquivos originais do caso, qualquer pessoa que já tivesse sido entrevistada, para fornecer uma amostra voluntária de DNA. Elas não disseram a McCurley que já tinham obtido secretamente seu DNA, pois queriam uma amostra direto dele, para, você sabe, 100% solidificar o que elas já sabiam, que ele era o assassino. E embora ele aparentemente estivesse muito hesitante no começo, ele acabou entregando sua amostra e, claro, os resultados deram os mesmos. O DNA dele era uma correspondência exata com o sêmen que havia sido encontrado no sutiã da Karla, e então ele foi preso. No dia 21 de setembro de 2020, mais de 46 anos após a morte de Karla, Glenn Samuel McCurley, de 77 anos, foi preso sob suspeita de assassinato. Ele foi levado para interrogatório, onde negou ter qualquer envolvimento com o crime. Ele disse que nunca tinha visto Karla Walker antes, não fazia ideia de quem ela era e afirmou categoricamente que não a matou. Então, os detetives o confrontaram com as evidências e disseram que era o DNA dele. O sêmen dele foi encontrado no sutiã de Karla, o sutiã que ela estava usando quando foi encontrada morta. E, portanto, ele devia estar envolvido no que aconteceu com ela. E, surpreendentemente, eventualmente, ele cedeu. Quando foi confrontado com o DNA, ele acabou confessando. Acho que ele finalmente percebeu que não adiantava mais negar com as provas que a polícia tinha agora. Então ele desabou e admitiu que tinha sido ele. Ele foi quem sequestrou, estuprou e assassinou 17 anos todos aqueles anos atrás. Ele disse que naquela noite fatídica, obviamente, a esposa e os filhos dele estavam fora da cidade. Naquele dia, era o 11º o aniversário de casamento dele e da esposa, acredite se quiser. Mas, de qualquer forma, ela estava fora da cidade e ele tinha bebido muito, ele tinha consumido bastante álcool. E ele decidiu que ia sair para procurar uma jovem que ele pudesse agredir sexualmente. Ele viu Karla no estacionamento do boliche, viu que ela estava com seu namorado Rodney e decidiu sequestrá-la sob a mira de uma arma. E nós sabemos o que aconteceu depois. Ele bateu em Rodney com a coronha da arma, chicoteou-o, obrigou Karla a entrar no caminhão, a estuprou e matou antes de abandonar o corpo no bueiro perto do lago Benbrook. E então ele simplesmente continuou com sua vida normalmente, continuou tentando se mostrar como um homem de família amoroso, trabalhador e um bom marido. Acho que sim. Sabendo muito bem que ele tinha tirado cruelmente a vida de uma jovem inocente e sabendo que ele tinha traumatizado a vida daqueles que Karla deixou para trás. A família dela e o namorado Rodney, que também foi atacado e presenciou o sequestro naquela noite.
Quero dizer, não consigo imaginar o quão horríveis devem ter sido as lembranças daquela noite para Rodney conviver. Desde a morte de Carla, isso provavelmente assombrou Rodney todos os anos. Após sua confissão, Glenn McCarley foi acusado de homicídio em primeiro grau, e você acredita nisso? Apesar de literalmente já ter confessado o crime, quando chegou a hora do julgamento, ele se declarou inocente. Agora ele estava basicamente retirando sua confissão e insistia que era inocente, o que significava que o caso teria que ir a julgamento. O julgamento de McCarley começou em agosto de 2021, durante o qual a principal testemunha da acusação foi o ex-namorado de Carla, Rodney McCoy. Como sabemos, ele tinha apenas 18 anos na época em que ela foi morta. Agora, em 2021, ele teria cerca de 60 anos. Ele contou ao júri suas lembranças daquela noite, suas lembranças do ataque. O que, novamente, não consigo imaginar o quão traumático isso deve ter sido para ele. E reviver tudo diante de seu agressor e do assassino de Carla no tribunal. Deve ter sido tão difícil para ele, mas ele fez isso, ele deu seu testemunho. E como acabou acontecendo, o julgamento nem duraria 3 dias inteiros, porque de repente, do nada. No terceiro dia do julgamento, o acusado, Glenn McCarley, anunciou que queria mudar sua declaração. Agora ele queria mudar de inocente para culpado. Ele era culpado de assassinato. Por que ele de repente mudou de ideia de novo? Por que ele de repente mudou sua declaração? Eu não sei. Talvez ele só tenha percebido que negar era inútil, pois as chances de absolvição eram mínimas diante das provas. No fim, mudou sua declaração e foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional. No entanto, ele realmente não acabou ficando muito tempo atrás das grades, já que apenas 2 anos depois de ser condenado. Em 15 de março de 2023, Glenn Samuel McCarley, 80 anos, morreu na prisão, supostamente por causas naturais. Especula-se que Glenn McCarley pode ter tido outras vítimas e pode ter sido responsável por outros estupros e assassinatos não solucionados que ocorreram em Fort Worth e arredores nas décadas de 70 e 80. E embora a polícia tenha investigado essa possibilidade, até o momento ele não foi definitivamente ligado a nenhum outro crime. Mas quero dizer, eu não ficaria surpresa se descobrissem que ele teve outras vítimas, não ficaria surpresa mesmo. O assassinato de Carla foi apenas um dos muitos que ele cometeu. Tragicamente, quando Glenn McCarley foi identificado como o assassino de Carla, os pais dela, Layton e Doris Walker, já haviam falecido, o que é de partir o coração, pois morreram sem nunca ver justiça sendo feita pela filha. Mas foi depois que McCarley foi identificado e preso que o irmão de Carla, Jim Walker, começou a fazer campanha para que mais verbas fossem destinadas ao DNA. Recursos como os que Ofram usou para resolver o caso da irmã dele em todo o país. Para que outras famílias de vítimas de homicídio, cujos assassinatos também ficaram sem solução por anos, até décadas, pudessem finalmente obter as respostas e o encerramento que precisam ao ver o autor finalmente identificado pela ciência forense. E felizmente, o trabalho árduo de Jim valeu a pena. E em dezembro de 2022, a Lei Carla Walker foi apresentada no Congresso, criando financiamento federal para que as agências possam usar a tecnologia avançada de DNA de que precisam para ajudar a solucionar casos arquivados. O que é simplesmente incrível e um legado realmente maravilhoso para Carla. Falando sobre a lei Carla Walker, o irmão Jim disse: "Perdemos a Carla, mas por causa do que aconteceu com ela. Nós vamos conseguir tirar muitas pessoas más das ruas. E isso nos leva ao fim deste caso." E isso conclui o caso de Carla Walker, um caso muito trágico. Parte o coração saber que demorou quase 50 anos para que o assassino dela fosse levado à justiça. Mas pelo menos, finalmente, houve algum desfecho para os familiares que restaram. Eles finalmente conseguiram obter algum tipo de encerramento novamente, graças aos avanços no DNA. Mas é isso por hoje. Como sempre, deixem suas opiniões e pensamentos nos comentários. Eu adoraria saber o que vocês acham. E claro, fiquem à vontade para me contar sobre outros casos que vocês gostariam de ver eu abordar aqui no canal. Novamente, vocês podem deixar nos comentários aqui embaixo ou, alternativamente, podem preencher meu formulário de sugestões de casos que está sempre linkado na descrição de todos os meus vídeos. Obrigada por assistirem, deixem um like e se inscrevam no canal se ainda não fizeram isso. Vejo vocês na próxima semana para mais um mistério com Molly Westbrook. Tchau!